Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui e finalmente iniciamos a semana em que o Coritiba volta a campo. Seja isso uma notícia boa ou uma notícia ruim, teremos o Coxa em campo na quarta-feira, 21h30, diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Amanhã falar muito mais sobre essa partida. Já fiz um vídeo relembrando os últimos confrontos contra o Corinthians, principalmente essa questão do tabu que a gente está enfrentando lá em São Paulo. Nunca vencemos o novo estádio do Corinthians. Quem quiser voltar, tem um vídeo completinho sobre esse assunto, mas amanhã vamos falar tudo sobre esse confronto muito importante para o Coxa. E hoje vamos dar uma olhadinha nas novidades do Coritiba aí nas últimas horas, agora que voltamos a ter assunto sobre o Coxa depois de vários dias. Mas antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, é rápido, é fácil, é de graça e ajuda bastante. E a principal notícia do dia é a especulação que surgiu em torno do atacante Léo Gaúcho, notícia divulgada em primeira mão pelo Rogério Scarione. O atacante Léo Gaúcho, campeão paranaense pelo Operário, foi oferecido ao Coritiba. O jogador de 24 anos, 1,88 m, marcou 3 gols no campeonato estadual. Quando eu vi os jogos do Coxa contra o Operário e vi ali as características, olhando de longe o Léo Gaúcho, falei, esse jogador vai ser especulado no Coritiba em algum momento. E eu não falava isso, nem pensava nisso, nem pelas qualidades técnicas, pelo grande futebol que ele estava demonstrando, só pelo perfil, só por ser um centroavante alto, forte, de bola aérea, só isso já me dava a ideia de que em algum momento o nome dele ia surgir, e não demorou muito. Campeonato Paranense acabou no sábado, na segunda já surge esse nome, pelo menos para mim, surpresa nenhuma. Mas vamos analisar aqui o Léo Gaúcho, atacante de 24 anos, 1,88 m, está no Operário. Ali tem a carreira dele, o mapa de calor. O mapa de calor, obviamente, é um jogador muito da área. Está muito intenso ali a movimentação dele dentro da área, que é o esperado para um centroavante. Aí temos a carreira dele ali contando a partir de 2023, 2024. Confesso que tive que pesquisar aqui esses clubes que aparecem, porque eu gosto de futebol, mas até gostar de futebol tem limite, não conheço essas equipes que estão ali. Aí fui pesquisar primeiro o futebol da Letônia, passou por 3 clubes ali entre 2023 e 2024. Aí temos depois o futebol da Indonésia e o futebol da Turquia. Então é um andarilho da bola, apesar de muito jovem. Ele foi revelado pelo Santa Cruz, estreou no profissional em 2020, começou a ter, assim, entre muitas aspas, destaque em 2021, ainda pelo Santa Cruz. Depois começou a rodar o mundo até que voltou para o futebol brasileiro no ano passado pelo Operário. Vamos analisar então aqui o que a gente tem de mais palpável, que é o futebol brasileiro. Ano passado pelo Operário, 10 jogos, 3 gols. Esse ano, 13 jogos, 12 pelo Paranaense, campeão paranaense pelo Operário, 12 jogos, 3 gols e 1 assistência. E na Copa do Brasil tem um jogo sem gol e assistência. Como eu falei, eu já estava de olho nele nos jogos contra o Curitiba, porque bati o olho, sabia que ia ter essa especulação. Eu não gostei, eu não achei um bom jogador, não me agradou, não vi assim, muito trato dele com a bola. É algo até que você pode dispensar num jogador que é centroavante, que a função é fazer gol, mas aí a gente olha os números também não chamam a atenção. Gostaria que viesse? Não gostaria. Acho que vai ser uma contratação assim. Espero me arrepender caso ele venha, queime a língua e depois faça um vídeo aqui dizendo que eu estava errado, mas acho que vai acrescentar muito pouco. Assim. É um jogador talvez seja utilizado caso venha em uma situação muito específica de jogo, porque em termos técnicos, assim, os jogadores que a gente tem nesse momento e que estão sendo utilizados na função, que é principalmente o Pedro Rocha, mesmo não sendo um especialista ali na função, ele é muito mais jogador tecnicamente que o Léo Gaúcho. Então acho um movimento assim que não me agrada. Acho que inclusive não é muito superior ao que a gente tinha, inclusive, no ano passado, sabe? É para botar bem no lugar que eu imagino uma contratação desse nível, assim. A gente, ano passado, sofreu tanto com atacantes, será que ele está tão acima, assim, do que a gente tinha para ser o suficiente para ser a contratação do Curitiba para uma Série A? Eu acredito que não. Se vier toda a torcida para que dê certo, mas o que eu tenho e o que eu observei não me agrada, assim, e, agora vão surgir as temidas especulações de mercado pós
estaduais, que acaba o campeonato estadual, fechou a primeira janela, que era a janela de verdade. Agora, com todo respeito aos jogadores que vão ser especulados, tanto pelo Coritiba como por todos os outros clubes, são as sobras, né? São jogadores que não interessaram ao grande mercado no primeiro momento e vão ali tentar cavar uma vaguinha na Série A, em um clube maior. E eu entendo o jogador ser oferecido, afinal ele está numa Série B, se consegue jogar uma Série A ali para ele seria espetacular, né? Se vier, vai ser um jogador para compor elenco. Como falei, espero queimar a língua, se vier que faça 15, 20 gols no Campeonato Brasileiro, mas não temos embasamento para acreditar que isso vá acontecer. E agora, até fechar essa janela de estaduais, né, que são jogadores que entraram em campo pelos campeonatos estaduais, você pode contratar esses atletas. Acho que vai surgir muita coisa assim que não vai animar muito. Curitiba já. O bonde já passou, o bonde das contratações já foi. Já fiz vários vídeos falando sobre isso. Curitiba teve mais de 3 meses para contratar um centroavante e não contratou. E se vier, eu acho que vai ser do nível do Léo Gaúcho, um pouquinho melhor talvez, um pouquinho pior, mas vai ser nesse patamar de jogador. Então, acho que não dá para se animar muito com o que vai chegar no Coritiba, se chegar alguma coisa. Então, o grupo que a gente vai utilizar até a próxima janela de verdade, que é no meio do ano, é o que está aí hoje em dia, e é rezar para que esse grupo encaixe, que funcione, que faça vários jogos do mesmo jeito que fez o jogo contra o Cruzeiro, que eu acho que tem que ser a nossa referência. É o melhor jogo que o Curitiba fez em muito tempo, então aquela referência tem que ser a utilizada para a gente. E para quem acha que vai vir alguma coisa muito interessante dos campeonatos estaduais, que acha que vale a pena apostar, tem que observar com atenção, eu trouxe aqui só uma fotinho só para relembrar um pouquinho o que pode acontecer dos campeonatos estaduais. A gente vem pacotões às vezes e na maioria das vezes dá muito errado. E aí temos um bom exemplo, que é o pacotão do Maringá, um pacotão que todo mundo se lembra, é muito recente e foi um fracasso retumbante no Curitiba, assim, um fracasso tão grande que o melhor dos 3 disparado foi o Matheus Bianchi, que é o jogador que está ali à direita. Antes dele temos o Marcos Vinícius, lateral direito, que teve algumas atuações terríveis, e o Vilar, zagueiro, também, que não foi bem aqui. Então, eu não consigo me animar nem um pouco com esse período de contratações que o pós-estadual nos permite. Assim, eu não vejo que vá vir nada que acrescente muito ao elenco do Curitiba, e deixo aí o registro de talvez a maior movimentação em termos de quantidade de jogadores vindo de uma só vez, que foi esse pacotão do Maringá, assim, que representa bem o que pode acontecer caso o Curitiba decida investir nesse momento pós-fechamento dessa primeira janela, que realmente importava, ressaltando que eu acho que não vai vir praticamente ninguém. Se vier, vai acrescentar muito pouco. E caso jogue bem, é algo completamente aleatório. Assim, é o jogador que você aposta, que ele entregou muito pouco durante a carreira e vai chegar no Curitiba, vai ter aquele grande ano, assim, como eu falei, aleatoriamente. Não é algo que você observou, esse jogador tem potencial e vai acrescentar por causa disso. Curitiba, se contratar alguém, vai ser torcendo e apostando basicamente na sorte. Então passamos aqui pela especulação do Léo Gaúcho, relembrando esse trio do Maringá aí para vocês matarem a saudade. E a notícia de hoje, em relação ao time atual, que o Josué foi suspenso por 2 jogos pelo STJD e desfalca o Coxa diante do Corinthians. Notícia que eu peguei aqui do GE. O Curitiba não terá o Josué, ele foi punido pelo STJD em razão do cartão vermelho contra o Bragantino, teve o julgamento hoje. Por maioria dos votos, o tribunal aplicou a pena de 2 partidas pelo entendimento que ele é reincidente, e o Coxa vai entrar com o pedido de efeito suspensivo para ter ele à disposição. Essa é uma notícia que eu estou colocando para deixar registrado, mas é possível que ela morra assim e fique velha muito rapidamente caso o Coxa consiga o efeito suspensivo. Eu acho que é bastante possível conseguir, a gente vê que isso é muito comum aí no cenário da justiça desportiva. Vamos ver se acontece. O Josué não está bem esse ano, ainda assim é um jogador muito importante. O jogador de linha, ao meu ver, mais talentoso junto com o Lucas Ronier,
Então, esperamos que ele esteja à disposição, que o departamento jurídico do Coritiba consiga trabalhar e reverter essa punição. Caso ele não esteja à disposição, aí vamos falar principalmente amanhã no pré-jogo contra o Corinthians. Aí tem várias opções, Fernando Seabra. Lembrando que a gente vai ter a volta do Sebastião Gomes, passou muito tempo machucado, está de volta. Então, podemos imaginar ali um meio-campo com o Alisson, Sebastião Gomes. E a terceira vaga ficaria em aberto. Se o Josué estiver disponível, é possível que seja ele. Se ele tiver suspenso, pode repetir o que aconteceu contra o Cruzeiro, que é puxar o Ronier para o meio e botar o Lavega na direita. Mas amanhã falamos muito mais sobre os cenários para o jogo contra o Corinthians. E para fechar, eu não tinha feito ainda pós-jogo contra o São Paulo a atualização da minha simulação do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando, para quem nunca assistiu, é uma brincadeira que eu fiz, considerando que para você escapar do rebaixamento precisa ali entre 45 e 47 pontos. Coloquei a média ali de 46, dividindo por 2, fica 23 pontos para cada turno. E o meu desafio, desde que eu comecei a fazer essa brincadeira, é encontrar 23 pontos para o Coritiba no primeiro turno. Ali em branco, os números em branco são a minha simulação e os números em verde são os resultados reais. Eu comecei isso após o jogo contra o Bragantino, então no jogo contra o Cruzeiro a minha aposta e o meu palpite era uma derrota, que era o absolutamente normal para aquele dia. O Coritiba foi lá e surpreendeu todo mundo, 3 pontos a mais do que o esperado. Jogo contra a Chapecoense, eu tinha colocado 1 ponto e fez 1 ponto mesmo, podiam ser 2 pontos a mais, né? O Coritiba podia ter feito 3 contra a Chapecoense, se não tivesse dado aquele vacilo gigantesco. E contra o São Paulo, no cenário que eu imaginava o Coritiba chegando numa quarta rodada ainda sem vencer, era praticamente obrigatório você vencer o São Paulo, porque se você emenda ali 4 jogos sem nenhuma vitória, começaria a complicar tudo, viraria um cenário muito parecido ali com 2023, então eu tinha colocado uma vitória. Essa vitória não veio, o jogo mais recente, a gente lembra bem tudo o que aconteceu. Então eu tinha imaginado 3 pontos para o Coritiba contra o São Paulo, vieram 0. Veio 0, né? Então, nos 3 jogos que eu imaginei eram para ter vindo 4 pontos e vieram 4. Por caminhos diferentes, por contextos diferentes, mas o objetivo continuou mesmo de 23 e a meta inicial ali de 4 pontos foi mantida até agora. Nesse cálculo, faltam 19 pontos para o Coritiba atingir a meta inicial de 23 no primeiro turno. Próximos jogos contra o Corinthians, eu coloquei 0. Lembrando, quem não assistiu, assista o vídeo que eu fiz a retrospectiva de todo o histórico de confronto com o Corinthians na Neoquímica Arena. E analisando todo o histórico e analisando que o Corinthians hoje é mais time que o Coritiba, não é nada surpreendente colocar 0 pontos para o Coxa nesse confronto. Vou ficar bem feliz se trouxer 1 pontinho, se trouxer 3, assim é muito bom, completamente fora do esperado, e vamos torcer para que isso aconteça. Aí no dia 15, domingo, 6h30 da tarde no Couto Pereira, aí é o jogo que é inegociável, assim, não existe nenhum cenário que a vitória não seja o único resultado possível contra o Remo. É uma equipe que vai disputar na parte de baixo da tabela, está tendo um início de campeonato acima do que eu esperava que o Remo fosse apanhar mais, falando um português bem claro, fosse apanhar mais do adversário, mas está conseguindo competir, trocou técnico agora, vamos ver como que o Remo se desenvolve aí até o jogo contra o Coxa, mas nessa simulação tem que ganhar do Remo, porque em seguida já vem um jogo muito difícil contra o Mirassol e o clássico Atletiba fora de casa, é um lugar que a gente costuma pontuar, temos ganhado com alguma frequência nas últimas partidas, ainda assim é um clássico e é um jogo difícil. Então o Coritiba, nesses próximos 4 jogos, assim, o Remo é o jogo que é fundamental trazer os 3 pontos, tá bom, gente? Então atualizei aqui a minha simulação, passei pela primeira especulação pós fim dos estaduais, acho que vai vir muita coisa que vai assustar a gente nesses próximos dias. O Coritiba não está demonstrando que vai animar o torcedor, nem trazer muito boas notícias, mas vamos ficar de olho. Tudo que acontecer aí eu volto com novos vídeos, atualizando tudo sobre o Coxa. Tá bom, gente? Lembrando, se puder deixa o like, se inscreva no canal que ajuda bastante. Até a próxima, valeu!